Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar nosso curso de Cálculo 2. Nessa aula vamos falar sobre coordenadas cilíndricas. Na aula passada eu já adiantei que coordenadas polares eram para integrais duplas, quando a gente tinha duas variáveis independentes, né? No caso agora coordenadas cilíndricas são para integrais triplas, quando a gente tem três variáveis, tá? Quando a gente trabalha com coordenadas polares, quando a gente tem circunferência ali no plano, aí é mais fácil trabalhar com coordenadas polares. Quando a gente trabalha com coordenadas cilíndricas, quando a gente tem, como o próprio nome diz, cilíndricas, cilindros. Quando a gente tem cilindros ali no nosso domínio, pensa, cuidado que é com domínio. Então agora eu tenho três variáveis independentes. Aí com a quarta variável, que seria a variável dependente, seria o gráfico no R4, né? Mas no nosso caso a gente está pensando no domínio. Quando eu tenho um cilindro no domínio, que eu tenho três variáveis independentes, aí é mais fácil trabalhar com as coordenadas cilíndricas. Então qual que é a definição de coordenadas cilíndricas? Vamos só relembrar das coordenadas cartesianas e ver qual que é a diferença da coordenada cartesiana de duas dimensões para três dimensões. Então é o seguinte, ó, se a gente pegar aqui, ó, um ponto, pensa no plano, esquece o z por enquanto, pensa só no xy. Se eu pegar um ponto aqui, ó, eu tenho esse ponto, é o xy, ok? Eu tenho aqui o x aqui, né? Esse tamanho que é x é o mesmo daqui, né? Por isso que está aqui, né? Mas esse tamanho aqui, ó, esse é o x. E aqui é o y, né? Porque esse tamanho aqui é esse mesmo que o que está aqui, né? Que é o tamanho y. Ok, então a gente tinha lá as coordenadas cartesianas, x, y definia um ponto no plano. E se eu pensar no espaço? Se eu pensar no espaço, além do x e do y, eu preciso também de uma altura z, né? Essa altura é referente lá ao plano z. Uma altura z. Esse z a gente chama de cota, né? A gente chama o x de abscissa, o y de ordenada e o z de cota. Então, ou seja, além do x e y, o que a gente faz? Acrescenta só uma outra coordenada. Essa coordenada vai ser a altura. Então, a gente vai localizar onde que está o ponto no chão e levantar uma certa altura, que é a cota, né? E acha o ponto desejado. Então, esse ponto aqui, se você dá um x, y e agora um z, que vai ser a altura, você acha esse ponto. O x, y localiza qual que é, onde que ele estaria no chão, e depois o z localiza a altura dele. E aí você chega certinho no espaço. E as coordenadas cilíndricas? As coordenadas cilíndricas, da mesma forma que a gente saiu de duas dimensões das cartesianas para três dimensões das cartesianas, a cilíndrica a gente vai sair das polares para cilíndricas. Ou seja, a gente vai pegar exatamente as coordenadas polares e acrescentar o z. O z é exatamente o mesmo z da cartesiana, não muda nada. Então perceba aqui, ó, esse ponto aqui, ó, como que acha um ponto lá no espaço? Primeiro, a gente olha lá no plano, ok? Olha a reflexão dele no plano, tá? Ó, esse ponto aqui vai refletir aqui. Aí esse ponto aqui, eu acho as coordenadas polares dele. Porque aqui a reflexão dele não seria xy? Aqui seria o quê? Rθ. Qual que é o r? R é a distância desse ponto até a origem. E o θ é o ângulo do semi-eixo positivo x até essa reta aqui que determinou a distância dele até a origem. Ok? Cuidado que esse não é o ponto que a gente vai trabalhar. Esse é só o rθ só lá no chão, tá? E aí o que a gente faz? Acrescenta o z, acrescenta a cota, a altura, que é referente lá, né, ao eixo z. Então perceba, a gente vai pegar, aqui a gente pegava o xy e acrescentava o z. Agora a gente vai pegar o rθ e acrescentar o z. Ou seja, como que a gente transforma a coordenada cartesiana em coordenada cilíndrica? É só pegar o xy, transformar em rθ e pegar exatamente o mesmo z. Então, olha só, o x continua sendo r cosseno de θ, o y continua sendo r seno de θ. Porque eu estou pegando o xy e transformando em rθ. E o z é igual. O z do cartesiano e o z do cilíndrico é a mesma coisa. Okay? E continua valendo aquela relação, x² mais y² igual a r². Essa relação pode ser muito útil, principalmente quando a gente vai substituir, como eu falei, nas funções. Né? Se aparecer x² mais y², não troca aqui, troca direto para r². Agora, se aparecer lá, tipo x mais y, aí sim, você troca o x por r cosseno, o y por r seno, tá? Mas se aparecer x² mais y², vai lá e coloca direto r². Ok? Então, só destacando de novo, cuidado. Que o r aqui das coordenadas cilíndricas não é a distância do ponto até a origem. Não é essa distância aqui, ó. Essa distância não é o r, ok? Não é o r. O r não é a distância do ponto até a origem. Então, a gente precisa saber primeiro qual que é a altura, que é o z, que a última coordenada vai ser o z, que vai ser a cota. Qual que vai ser a altura? Aí a gente vai refletir esse ponto lá no plano xy.
Esse ponto que foi o que refletiu lá do ponto principal, esse ponto que refletiu lá no plano XY, aí esse ponto que a gente vai calcular a distância para a origem e vai calcular também o ângulo entre o semieixo positivo e essa reta, tá? Então cuidado que o R não é agora, só isso que a gente tem que mudar. O R a gente não vai falar que é a distância do ponto até a origem, né? Na verdade, a distância da origem até o ponto em que foi refletido o ponto que a gente está trabalhando no plano XY, tá? Só toma cuidado com isso. Só que de resto fica praticamente a mesma coisa, tá? XY você tem a mesma fórmula e o Z vai continuar Z. E a gente tem essa relação. Tá, e como a gente transforma lá uma integral tripla em coordenadas cartesianas e uma integral tripla em coordenadas cilíndricas? Primeiro, ó, a gente vai ter um dxyz, que é uma região do domínio da f de xyz, que aí percebe que é integral tripla, 3 variáveis. Aí agora a gente vai usar coordenadas cilíndricas, polares já não dá, porque polares é no plano, tá? Então tem uma região que é descrita pelas coordenadas cartesianas xyz, ok? E eu quero calcular a integral tripla da minha função f de xyz nessa região, dxyz. Primeira coisa, eu tenho que saber qual que é a descrição dessa região em coordenadas cilíndricas. Então eu vou achar lá o dr θ z. Perceba que o z continua, o que muda é xy vai virar rθ, pela fórmula que a gente já sabe. Então a gente vai achar a mesma região, mas escrito em coordenadas cilíndricas. A gente vai pegar a mesma função, trocar todos os x por r cosseno, igual a gente fazia lá em polares, todos os y por r seno, igual a gente fazia em polares, e o z vai manter z, o z não muda. E aí a gente também tem o jacobiano, no caso aqui o jacobiano é igual, é só o r. Então se eu quiser pegar o dx, dy, dz e transformar em dr, dθ, dz, bom, o que a gente tinha? E o dz fica dz, não muda nada. O dx dy não vira r dr dθ lá nos polares? Aqui também. O dz continua dz e o dx dy vai virar r dr dθ. Então, ou seja, eu posso calcular uma integral tripla com coordenadas cartesianas ou com coordenadas cilíndricas. A diferença é a região, em vez de escrever em relação a x, y, z, eu vou escrever em função de r θ z. Na função todo x vira r cosseno, todo y vira r seno, o z não muda, onde aparecer z, continua z, tá? E o dx dy dz vai virar r dr dθ dz. Vamos a um exemplo? Esse exemplo aqui, ó. Dada a função f de xyz igual a raiz de x quadrado mais y quadrado. O professor não tem o z, não tem problema. É a função que foi dada no exercício, tá? Se tivesse z, quando a gente fosse substituir, mantinha z, tá? Mas não tem z, tudo bem. E a região D é definida pelo cilindro alado. Calcule a seguinte integral tripla, ó. A integral tripla dessa função sobre o cilindro. Cuidado que essa função aqui, esse não é o gráfico dessa função, tá? Não é o gráfico dessa função. Isso daqui é o domínio. Eu vou pegar pontos dentro desse cilindro e jogar aqui nessa função, tá? Pontos desse cilindro aqui e jogar aqui nessa função. Vamos primeiro, então, descrever esse domínio aqui, ok? Vamos descrever esse domínio aqui. O que a gente tem é o seguinte, ó, a gente tem uma integral tripla, né? Integral tripla. A função f de x, y, z é essa daqui, né? Raiz de x quadrado mais y quadrado. Aí esse dv é porque a gente não sabe se é dx, dy, dz, ou dy, dx, dz, ou dz, dx, dy, tá? A gente vai definir agora. Vamos descrever primeiro a base aqui do cilindro. Como tem um cilindro, eu vou descrever a base, que é só em relação a x, y, e o z é fácil, porque ó, o z começa do zero, do chão, concorda? Está começando do chão e vai até a altura 3. Então o z vai do 0 até o 3, tá? Vamos descrever primeiro aqui essa circunferência aqui da base. Essa circunferência da base tem o quê? Tem raio 2 e está centrado na origem. Então a formulazinha é essa daqui, ó, x quadrado mais y quadrado igual a 2 ao quadrado, né? Ou seja, igual a 4, tá? Isso daqui é uma equação de uma circunferência centrada na origem de raio 2, desculpa, né? Que 2 ao quadrado dá 4. Que é exatamente a base aqui. Aí nesse caso, o x, primeiro, vamos começar com o x. O x a gente sabe que vai de menos 2 até 2, tá? Então vamos colocar aqui, ó. O x vai de menos 2 até 2. Então vou colocar aqui o dx. E o z eu já vou até colocar, né? O z a gente sabe que vai de 0 a 3. O z a gente sabe que vai de 0 a 3. E o x a gente sabe que vai de menos 2 a 2. E o y? Ok? E o y? O y vai o quê? Lembra que eu tenho uma circunferência
aqui, e aí tem uma fórmula de cima e uma fórmula de baixo. A fórmula de baixo, se você isolar o y, vai ficar y igual a menos raiz de x quadrado menos 4. E a fórmula de cima vai ficar mais raiz de x quadrado menos 4. Tá? Eu não fiz a conta, mas é igual a conta que eu fiz na aula passada. Então o y no final das contas vai ficar entre menos raiz de x quadrado menos 4 e mais raiz de x quadrado menos 4. Então pronto, ó. O y está entre a curva de baixo e a curva de cima, né? Que é, tá, ou seja, entre menos raiz de x quadrado menos 4 e raiz de x quadrado menos 4. O x está entre menos 2 e 2 e o z está entre 0 e 3. E aí se eu conseguir calcular essa integral tripla, eu acho qual que é o resultado que o exercício está pedindo, né? O exercício está pedindo para calcular essa integral tripla. Então eu já delimitei aqui os intervalos de integração. É só calcular. Só que, de novo, ó, eu vou ter que calcular essa raiz quadrada aqui, dy, em relação a y. Depois eu vou ter que substituir essas raízes. Depois eu vou ter que integrar em relação a x. Olha, só de aparecer essas raízes já dá canseira já. Então, isso daqui é difícil. Isso daqui, essa integral tripla, é muito difícil. Só que aqui está nas coordenadas cartesianas. E eu falei lá no começo da aula que quando a gente vai integrar sobre um cilindro, é mais fácil usar coordenadas cilíndricas. Então vamos recomeçar esse exercício. Ó, vou apagar tudo. Ó. Recomeçar esse exercício pensando em coordenadas cilíndricas. Primeiro, coordenadas cilíndricas. A gente vai ter aqui, ó, integral lá, né? Tripla. A função eu não vou trocar. A função é essa daqui. Eu não vou trocar o x por r cosseno e o y por r seno. Só que aqui não tem o x quadrado mais y quadrado. Lembra que se aparecer x quadrado mais y quadrado, eu posso trocar direto por r quadrado. Então aqui eu vou já trocar esse x quadrado mais y quadrado por r quadrado. Ok? E aí lembra que eu tenho lá o jacobiano r. Depois que vai ficar lá o dr, dθ, dz. Tá. Eu vou colocar aqui, depois qualquer coisa a gente muda essa ordem. Mas aí tem lá a função, trocar o x por r cosseno e y por r seno. Se aparecer x quadrado mais y quadrado, a gente troca por r quadrado, que foi o que eu fiz. Se tivesse z, não mudava nada, mas não tem z. E aí eu coloquei o jacobiano, dr, dθ, dz. Agora falta só achar os intervalos de integração. Se você pensar agora no cilindro, olha só. Primeiro, o z. O z é de 0 até 3. Não muda nada. Okay? Era do 0 até 3 nos coordenadas cartesianas e é do 0 até 3 aqui. Por quê? Porque o z é o z. O mesmo z de lá é o mesmo z daqui, das cilíndricas, tá? O z é de 0 a 3, tá? De 0 até 3. Agora vamos ver o dr dθ. O dr dθ já é no plano xy. Okay? Lembra que o r é a distância do ponto que vai bater no plano xy, né? E o θ também é o ângulo ali no plano xy. Tanto o dr como o dθ é no plano xy. E se você pensar, o θ, o que acontece? O θ, ó. O θ você vai pegar aqui o eixo x. Você vai pegar qualquer ponto se você andar de 0 até 2π, concorda? Se você pegar de 0 até 2π. Então o θ é de 0 até 2π. E o z? Então olha só, a gente já viu que o z é de 0 a 3. O θ é de 0 até 2π. Que ele vai pegar 0 grau até 0 radianos até 2π radianos. Então, eu vou pegar uma volta inteira. E o raio? Bom, eu vou pegar qualquer ponto dentro desse cilindro. Então, a gente vai pegar o raio de 0 até a borda aqui. Qual que é a borda aqui? Que raio que é a borda aqui? É 2. Porque se você pegar qualquer ponto aqui na borda, não vai ter uma distância 2 lá pro centro, que é uma circunferência, né? Então, você vai pegar o r, que é a distância de 0 até 2. De 0 até 2. Esse é o meu R. E veja que eu já fui colocando na ordem, né? O dz coloquei para fora, de 0 a 3. O θ coloquei lá de 0 a 2π. E o R coloquei de 0 a 2. Olha só. O z constante. O θ constante. O R constante. Ou seja, nas coordenadas cilíndricas, o cilindro é definido por constantes nas 3 variáveis, tanto no z, no r e no θ. Então, o cilindro é como se fosse o paralelepípedo nas coordenadas cartesianas de 3 dimensões. Né? Perceba que aqui, ó, aqui não é constante, ó, tem uma coisa que depende de x.
Mas aqui a gente está na coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas, se for constante, seria um paralelepípedo. Se fosse um paralelepípedo aqui, coordenadas cartesianas seria tudo constante, e aí seria uma maravilha para resolver essa integral. Mas cilíndricos, aí como é um cilindro, aí nas coordenadas cilíndricas que a gente tem tudo constante. Aí esse que vai ficar uma maravilha para resolver. Vamos só resolver agora, então? A gente tem aqui a integral de 0 a 3, integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2. Aqui eu vou cortar o quadrado com esse daqui, vai ficar r, e esse r multiplica com r da r quadrado. Ok? Então, cuidado. Eu não só tirei a raiz, tá? Eu cortei esse quadrado com a raiz, ficou r. E esse r multiplicou com esse outro r, por isso que ficou r quadrado, tá? E aí tem o dr, dθ, dz, e vamos calcular agora o quê? Agora eu tenho uma integral tripla bem mais simples, ó. Bem mais simples que essa daqui, ó. Ixi. Depois tenta fazer essa daqui, mesma coisa que você tentou fazer dos polares, né? A maioria não vai nem tentar. Mas depois se você achar que, professor, para que serve coordenadas polares? Para que serve coordenadas cilíndricas? Se um dia você perguntar isso, professor, para que serve coordenadas polares? Para que serve coordenadas cilíndricas? Tenta resolver essa integral, sem transformar em coordenadas cilíndricas. Aí você vai ver para que serve. E aqui a integral de dentro. Ó. Então vamos voltar lá. A gente já achou os intervalos, já transformou a função, né? E colocou o que são os três procedimentos, né? Achar o intervalo em coordenadas cilíndricas, r, θ, z. Trocar a função x, y por r cosseno e r seno. Trocou, no caso aqui já fez uma troca meio que direta, né? O x quadrado mais y quadrado por r quadrado. Colocou o jacobiano e transformou lá o dx, dy, dz em dr, dθ, dz. Tá. Vamos começar calculando essa integral de dentro, que é a integral de 0 a 2, integral de 0 a 2, r quadrado, e eu esqueci, r quadrado dr. Já vai começar no dr. Então vamos lá, r quadrado dr, a integral fica r ao cubo sobre 3. E eu vou de 0 até 2. Troco o r por 2, 2 ao cubo sobre 3, menos troco o r por 0, 0 ao cubo sobre 3. 2 ao cubo é 8, vai ficar 8 terços, e aqui 0 ao cubo é 0, sobre 3 é 0, nem preciso colocar, né? Então vai ficar 8 terços. Vamos voltar para lá, vai ficar 8 terços. Então vai ficar integral de 0 a 3, integral de 0 até 2π. Essa integral de dentro ficou 8 terços. A memória tá fraca, hein? 8 terços. Dθ, dz. E agora vamos calcular outra. Agora qual que é a integral de dentro? Agora é essa, né? Integral de 0 a 2π, 8 terços dθ. Integral de 0 a 2π, 8 terços dθ. Agora, integral de uma constante. Integral de uma constante fica a constante vezes a variável. No caso, a variável é θ, que eu estou integrando em relação a θ. E aí substitui 0 a 2π. Então vamos lá. 8 terços, troco θ por 2π, menos 8 terços, troco θ por 0. Aqui zerou, né? 0 vezes 8 é 0, sobre 3 é 0, isso aqui zerou. Ficou só isso daqui. 8 vezes 2 dá 16. 16π sobre 3. 16π sobre 3. Então vamos lá. Substituir. Igual, integral de 0 a 3. Essa integral a gente calculou, deu 16π sobre 3. 16π sobre 3 dz. Né? Então depois que a gente achou os intervalos, trocou a função e colocou lá o jacobiano. Não esquece do jacobiano, nunca. A gente calculou a integral de dentro, deu 8 terços. Aí depois sobrou outro integral de dentro, acabou de calcular, deu 16π sobre 3. E agora eu tenho que calcular essa daqui, né? Aí no caso 16 é constante, π é constante também, é 3,14. E o 3 é constante, é tudo constante. Então vai ficar constante, tudo isso daqui é uma constante? Tudo é constante, ok? Com integral de constante sozinha, porque não tem z, né? É a constante vezes a variável, tá? E aí eu vou substituir de 0 até 3. Então vai ser 16π sobre 3 vezes, troco o z por 3, menos 16π sobre 3, troco z por 0. Aqui zerou tudo, sobrou esse daqui, que eu corto 3 com 3, fica 16π. Pronto, é o resultado. Essa integral aqui, qual que é a resposta dessa integral aqui que a gente queria?
16π, que é a integral da função x² mais y² sobre, ou seja, levando em consideração o intervalo do domínio, que é esse cilindro. Esse cilindro é o espaço do domínio que eu vou levar em consideração quando eu vou calcular a integral. Então, a integral dessa função sobre esse cilindro deu 16π. Okay? E viu que ficou bem mais fácil, né? Integral tripla não tem jeito, sempre vai dar um trabalhinho resolver integral tripla, né? Mas essa integral tripla nem se compara com essa daqui, nem se compara. Tenta fazer essa daqui, você vai ver que vai dar muito trabalho, ok? Se você conseguir, você fala e deixa nos comentários se conseguir, que eu vou dar um super parabéns para você, se você conseguir fazer nas coordenadas cartesianas, né? Mas aqui nas coordenadas cilíndricas sai bem mais fácil, tudo bem? Espero que tenham gostado dessa aula. Não esquece de deixar o curtir aí no vídeo. Abraços e bons estudos a todos.